Está no ar mais um Sem Falta da Rádio Observador. Pedro Henriques, jogo de Supertaça, abertura da época 2026-2027, um Futebol Clube do Porto Torriense que terminou com a vitória de 1-0 do Porto, mas numa semana muito complicada, de muita azáfama para o universo da arbitragem, depois das polémicas que envolveram Pedro Proença, que já se veio explicar e que conseguiu que este jogo não fosse sabotado, nem boicotado pelos árbitros. André Narciso, mereceu confiança? Esteve bem, na tua opinião, o árbitro? Já lá vamos. Vamos começar então pelos lances. Porque tens estado a trabalhar, com certeza ainda não foste às redes sociais. Ainda não. Temos aqui um caso de jogo complicado, mesmo a acabar, nós também aqui praticamente passamos... Será ao minuto 89, não? Exatamente. Já lá vamos. Fique connosco para ouvir. Vamos começar ao minuto 12, porque ao minuto 12 houve logo cartão amarelo mostrado por André Narciso a David Bruno, do Torriense. Sim. Bem mostrado, é o cartão amarelo de David Bruno que se desinteressa da bola e vai claramente obstruir a progressão do PP, que se desmarcava em velocidade para ir receber uma tabelinha e, portanto, uma falta tática, bem sancionada disciplinarmente, cartão amarelo. Tudo certo. Temos depois, Pedro, ao minuto 18, mais um amarelo para mais um homem da equipa do Torriense. Certo. Falamos de Luís Quintero. Sim, ao esticar a perna esquerda acaba por pisar com a sola e com os pitons o peito do pé direito de André Silva. Uma entrada negligente, fora de tempo, cartão amarelo bem mostrado. Temos depois ao minuto 22 um lance a envolver Zaidu na área do Torriense. Foram-se queixando de penalti os adeptos e os homens do Futebol do Porto, mas na tua opinião sem motivos para tal. Sim, sem motivo. O Diadie Mohamed estica a perna direita e toca quer na bola, quer um contacto também com o pé direito de Zaidu, que acaba por ser Zaidu, ao esticar o pé, que acaba por pontapear a parte da sola, ou da parte de baixo da chuteira do jogador do Mohamed, e portanto ambos concorrem para o lance, ambos esticam a perna, e com esta, digamos, atenuante é que o Mohamed toca na bola. O Zaidu é que acaba por pontapear por baixo o pé, e portanto não há motivo para penalti. É claro que o Zaidu acaba por se aleijar, porque é ele que vai dar o pontapé na sola do seu adversário, mas não há motivo para penalti. Ao minuto 24, Ravi Vázquez, num lance em que há um pequeno, muito ligeiro toque, acredito, de Diogo Costa nas suas costas, deixa-se de cair. Muito se reclamou no estádio por um penalti a favor do Torriense. O que é certo é que não teve intensidade nem perto para isso, não é, Pedro? Exatamente. O contacto existiu entre o Costa e o Ravi Vázquez, a mão esquerda ali no ombro, mas é insuficiente, ou seja, sem a tal intensidade ou, mais corretamente dito, em termos de técnica de arbitragem, consequência para aquilo que foi a queda do defesa espanhol, que ao sentir esse contacto, obviamente tenta tirar partido e projeta-se para o solo, portanto, sem penalti. Temos depois, ao minuto 26, também uma reclamação de Alberto Costa na área do Torriense. Reclamava um lance para penalti. Creio que também aqui boa decisão do árbitro, ao não assinalar. Sim, boa decisão. O Alberto Costa quase que não reclamou, mas como foi um lance que o árbitro depois até teve fazendo um compasso de espera porque o VAR teve a analisar, é um lance em que estão 3 jogadores envolvidos. O Ravi Vázquez, que é o primeiro a chegar à bola e que pontapé a bola pela linha de baliza, e portanto, aliás, daí o canto. Um bocadinho mais atrás o Alberto Costa e o guarda-redes, o Adriel, que está a sair. Só que o Adriel sai-se e para. Se o Alberto Costa, que chega depois, isto é, quando digo depois do Ravi Vázquez já ter pontapé da bola para fora, até salta ele, Alberto Costa, por cima do guarda-redes, mas não impede ali um ligeiro contacto. E é aqui que eventualmente poderia estar alguma infração do guarda-redes, mas não. Este contacto é fruto do movimento de ambos, até porque o guarda-redes parou e o Alberto Costa que vem em movimento e não consegue parar, e tem o cuidado até de saltar por cima do guardião do Torriense. Tudo legal, sem penalti. Ao minuto 38 chegou o golo do Futebol Clube do Porto, marcado por Froholt de cabeça depois de um cruzamento de PP. Resta saber se na jogada tudo legal e também no momento do golo, se não havia fora de jogo. Sim, é esse o momento de análise, basicamente, porque a jogada não tem qualquer história no sentido de arbitragem, no sentido de haver alguma irregularidade. O VAR, através das linhas de fora de jogo, vem mais à frente mostrar que o golo foi legal, não é que houvesse grandes dúvidas, por acaso até parecia que estar mais em jogo, em termos de distância, e daí a necessidade do VAR ter colocado as linhas para não haver dúvidas. O PP, quando faz o passe, e aqui entenda-se passe barra cruzamento para o Froholt, ele está em posição legal por 47 centímetros e, portanto, tudo certo no golo único do jogo, neste caso o Futebol Clube do Porto. Minuto 45, o último lance da primeira parte. Na tua opinião, é mal mostrado o amarelo a William Gomes? Sim, o árbitro está longe e vai um bocadinho por indução, chamamos assim, por instinto, porque o William Gomes aparece fora de tempo na entrada sob o Diadie Mohamed, e o Mohamed fica-se a queixar ali do pé, e quando ele vai lá, árbitro, se calhar um bocadinho na dúvida, muito provavelmente a partilhar informação ali com o quarto árbitro, com o assistente do lado contrário. O quarto árbitro ali pode ter mais privilégio em termos de observação. Quando chega lá e vê o jogador a queixar-se do pé, vai um bocadinho instinto, tipo, olha, o William Gomes chegou depois e deu-lhe ali de sola. Mas não, o que acontece é que o William Gomes pontapeia a bola, peço desculpa, o Diadie Mohamed é que pontapeia a bola.
porque ele está em situação defensiva, não para o seu movimento e acaba por ele próprio pontapear a coxa direita do avançado brasileiro do Futebol Clube do Porto. E, portanto, o árbitro foi completamente iludido neste lance. Não só... Também para mim não era falta do Diadé, porque o Diadé o Mohamed acaba por pontapear a bola e depois, digamos que é na sequência que a perna segue. E como o William Gomes se atravessa pela frente, é normal ter levado, enfim, com o pé, mas não há, para mim não há nenhuma infração e também muito menos o cartão amarelo. Portanto, cartão amarelo ao William Gomes, mal mostrado. Temos depois, já na segunda parte, Pedro Henriques, primeiro lance da segunda parte. Se no minuto 45 o Futebol Clube do Porto viu um cartão amarelo que não devia ter visto, Exato. Ao minuto 50 mudou, inverteu-se o cenário, faltou o amarelo para Gabri Veiga. É um lance em que o Moussa Dramé acaba por fora da área, portanto, isto é um lance fora da área, recebe uma bola e quando digo vai isolado, não vai isolado, porque tem vários adversários pela frente, mas vai numa posição de ataque à área adversária e nas costas do Gabri Veiga vem incorrer e com ambas as mãos empurra por trás. E, portanto, é uma falta clara e óbvia, passível de livre direto que o árbitro não assinalou e, obviamente, se assinalasse tinha que mostrar cartão amarelo porque, no fundo, o que o Gabri Veiga fez foi impedir, derrubar o Dramé só com o objetivo de parar uma jogada que já tinha, nós chamamos de ataque promotor, já tinha algum perigo porque já estava próximo da área ali embalado, embora com jogadores adversários pela frente. E, portanto, aqui o erro está na não marcação da falta, livre direto que ficou para assinalar e, obviamente, se assinalasse tinha que mostrar cartão amarelo também ao Gabri Veiga. Temos depois já ao minuto 60 amarelo para Pablo Rosário, dominicano da equipa de Futebol Clube do Porto. Sim, e só amarelo. Portanto, aqui um bocadinho da reclamação, não foi muita, que foi feita é porque o Dramé dá uma maneira isolado na direção da equipa da área do Futebol Clube do Porto, quando o Pablo Rosário ali com a âncora acaba por derrubá-lo. Só que é um ataque prometedor, não é uma clara oportunidade de gol, porque para os tais 4 fatores que vai na direção da baliza, distância, bola controlada, estão lá, mas falta o quarto fator, que é a posição dos outros defensores, que não o que faz a falta. E aqui defensores, entenda-se o Futebol Clube do Porto. E o Chior está de lado, por dentro e ligeiramente mais à frente. E tinha todas as hipóteses ainda de intervir no lance. E é por isso que é claro, não é clara a oportunidade de gol, portanto não é lance para vermelho, e é ataque prometedor, lance para amarelo. Portanto, boa decisão. Temos depois, ao minuto 80, mais um lance na área do Torriense. Queixavam-se os homens do Futebol Clube do Porto de um alegado penalti sobre PP, mas sem razões para isso, Pedro. Sem razão. O PP também não esboçou muito a reação, aliás, chocou contra o Mutombo e levantou-se logo. O PP faz um túnel, bola por baixo das pernas do Mutombo, e depois, como faz esse túnel, a bola foge-lhe, portanto adianta-se e ele vai chocar contra o Mutombo. Só que o Mutombo não foi impedir a progressão, ele estava naquela posição, chama-se isto ter a posição ganha. E portanto quem choca é o PP contra o Mutombo que já tem a posição ganha, e portanto tudo legal, sem motivo para penalti. Temos depois, ao minuto 89, o lance, certo, o caso do jogo e o lance que está já a incendiar as redes sociais, exato. Nas quais eu ainda não dei uma passagem, Pedro Henriques. Mas ao minuto 89, na tua opinião, fica por assinalar um penalti a favor do Torriense. Sim, é um lance com esta característica. Em movimento normal, fica a ideia que, eu vou tentar dizer os nomes corretos, o Wang In-beon, acho que é assim que se diz, que é a nova aquisição do Futebol Clube do Porto, choca contra o Danny Jen. E portanto é um contacto normal, e daí o árbitro, eu percebo que o árbitro não tem assinado de falta, mas depois as repetições, e não é preciso pôr muitas, as duas que dão logo 2 ângulos, são muito claras e óbvias, e em ambas se percebe que há mesmo motivo para pontapé de penalti. Ou seja, o Danny Jen chega primeiro à bola e desvia a bola com o pé direito, e o Wang In-beon chega depois, e quando digo depois é um segundo depois, obviamente, eles vão discutir o lance, e com o pé também direito, pontapeia de forma muito clara a canela direita do extremo do Torriense, que é haitiano, se não estou em erro, derrubando. E só, portanto, é este pontapé que faz com que o jogador haitiano, o avançado, o extremo do Torriense, seja derrubado. Claro que depois já te continua o choque frontal, ou seja, a parte final é mesmo um choque de frente, aí não há infração, a infração está no pontapé na canela. Este é um lance que percebo que em movimento normal passe despercebido ao árbitro, porque tudo isto, esta sequência de ser o Danny Jen a chegar primeiro à bola, o Anga chegar depois e o pontapé na canela, possa ser difícil do árbitro entender, perceber, porque é tudo rápido, e daí ficar mais evidente o choque frontal entre os dois jogadores, mas aquilo que depois das duas repetições que deram, depois até deram mais, à frente deram mais, porque o jogo depois esteve parado por causa da confusão que se gerou exatamente este lance. É muito claro e óbvio que era uma infração para penalti, e acho que o VAR
tinha todas as condições, até porque não há hipótese, quando se vê as repetições, de dizer outra coisa que não seja um pontapé na canela. E, portanto, não há aquela interpretação de intensidades, de contato. É um pontapé na canela, que derruba o adversário. É uma entrada fora de tempo, é um jogador que chega depois, quando o seu adversário já tocou na bola. Portanto, para mim, claro e óbvio, o pontapé de penalti fica para o assinalado da Torriense. Último lance deste jogo, antes de conhecermos a nota que merece André Narciso, nesta semana de muitas polémicas para a arbitragem. Minuto 90, amarelos Exato. para Derigini e Kivior, que estiveram ali em vias de facto. Se calhar é muito forte esta expressão, mas... Exatamente. Sim, mas é fruto disto, ou seja, o Denigene sofre o penalti, obviamente, e o Kivior vai para lá, para cima dele, porque entende, e pode ter essa leitura, porque, como digo, em movimento normal até passa bem a questão do choque e não haver infração, e entende que o Denigene estava a tentar ganhar um penalti, e daí, digamos, neste caso não é crescer porque ele teve que se baixar porque o Denigene estava no chão. O Denigene automaticamente levanta-se, pronto, e a partir daí lança-se o granel, que é todos os jogadores à molhada. E o UEFA tem este ponto muito clarinho, que é sempre que dois jogadores por complemento antidesportivo incorreto, gerarem aglomeração de outros jogadores, ou seja, foi por causa destes dois jogadores, tendo-se entendido que vieram jogadores, neste caso do Porto Torriense, esses dois jogadores que iniciaram a confusão têm que ser, a não ser que haja questões, obviamente, têm que ser sempre advertidos pelo complemento antidesportivo, mesmo depois não mostrem amarelos a mais ninguém. Estes dois é que têm que ser, e portanto, boa decisão aqui em termos disciplinares. Pedro Henriques, para fechar este primeiro sem falta da época oficial do que diz respeito às competições nacionais, que nota merece André Narciso neste Futebol Clube do Porto 1, Torriense 0, a valer a Supertaça, 88ª conquistada pelo Futebol Clube do Porto? Vou dar nota negativa, com base obviamente neste último lance, porque o jogo está 1-0, penalti não é gol, mas é uma forte probabilidade de o ser e, portanto, é um lance que nós dizemos que terá, a partida, impacto naquilo que poderia ser o desfecho ou o resultado final, porque apenas havia 1-0. Por isso vou dar nota negativa, nota 4. O que é que eu destacaria quase como título? É que ficou um penalti para assinalar, em que nem árbitro nem VAR decidiram de forma correta, portanto, esta infração que houve do Wang Beon sobre o Denigene. De positivo, naturalmente, queria também destacar o complemento dos jogadores em relação à equipa de arbitragem, até pela semana podia às vezes os jogadores também estarem afetados um bocadinho por estas informações e notícias. O facto de se ter incluído aqui dois árbitros jovens na equipa de arbitragem, o Eduardo Cardoso e a Leonor Albergaria, são normalmente árbitros com menos de 18 anos, que vão a cursos organizados pela APAF e que depois têm, fruto das suas avaliações e classificações, o privilégio de estar uns na final da Taça de Portugal, Supertaça, a Taça da Liga, etc. De negativo, para além do penalti e da falta de ajuda por parte do VAR, o estado relevado, que nós não podemos ficar alheios, e o árbitro que também é início da época. Em termos de colocação e movimentação nem sempre teve bem. Fez lá uma falta sobre... Não fez falta, mesmo já não faz falta. Fez lá uma obstrução sobre um jogador, há um remate à entrada da área também na primeira parte que ele quase que ia impedindo o remate e, portanto, não estava bem... Não sei se é questão física, se é ainda a colocação, porque todos estão no início da época. De qualquer maneira, ficou um penalti para assinalar, nota 4, e esse é o momento mais relevante e importante do jogo. Está feito o primeiro sem falta desta época 2026-2027 no que às competições nacionais diz respeito. Futebol Clube do Porto 1, Torriense 0, Supertaça conquistada pelos Dragões. Vamos voltar a ouvir o Pedro Henriques em sede o campeão é, com nossas 0-20 aos protagonistas do dia no mundo do desporto, mas também aqui em sede sem falta ao longo da próxima época. Um grande abraço, Pedro, até já. Um abraço, obrigado.